últimos dias, o vazamento da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, abalou o mundo político por conta das acusações que envolvem o ex-presidente Lula e a presidente da República, Dilma Rousseff. No entanto, muita gente ainda tem dúvida sobre o que é uma delação ou uma colaboração premiada e como ela funciona. Para falar sobre isso, eu converso agora ao vivo aqui no quadro Direito em Pauta do Jornal da Manhã com o advogado criminalista Eduardo Mahon. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos que nos assistem. É uma satisfação estar aqui. Sobre a delação premiada ou colaboração premiada. Colaboração premiada. Quais são as regras principais para que ela ocorra? Olha, eu como criminalista vejo falar em um monte de bobeira sobre isso. Essa oportunidade que você dá a um criminalista é muito positiva para o seu público. Primeiro, a delação premiada ou colaboração foi revogada na maneira original. Havia vários pressupostos que tinham que se juntar como condicionantes para que ela fosse homologada. Hoje não. Hoje ela está regulada na Lei 12.850, pelo artigo 4º, e existem 4 possibilidades. Antigamente, era necessário juntar no mínimo 2. Vou colocar as possibilidades para vocês que podem acontecer isoladamente. Vamos lá. O colaborador indica uma possibilidade de se pegar o patrimônio desviado. Só essa indicação já é suficiente para a homologação da delação. Acabou. O apontamento sobre a estrutura hierárquica da quadrilha, da organização criminosa. Só isso já é suficiente para a homologação da delação premiada. Indica maneiras para prevenir futuramente o mesmo esquema criminoso. Só isso também garante a homologação judiciária. E, finalmente, aí sim que é o mais importante, desbarata um crime em curso. Então, Toninho, o que acontece? Antigamente, você tinha que juntar várias possibilidades e os advogados, nós, nos colocávamos na mídia dizendo o seguinte: olha, só aconteceu uma condição, só aconteceram 2, não, é preciso fazer uma série de condições juntas. Eu mesmo já vim aqui dizer de outros delatores que eles não cumpriram as colocações, as condicionantes da lei. Hoje não. Hoje a lei mudou. Basta uma possibilidade e o delator pode ser beneficiado com os favores da lei. Pois é, quando o senhor fala em benefício, uma das questões que causam, assim, às vezes, estranheza à população é que aquela pessoa, de certa forma, ela participou daquele esquema corrupto ou daquele esquema criminoso. E aí, quando ele vira um colaborador da justiça, ele é, às vezes, tratado até como vítima. Como que deve ser tratado esse colaborador? Ele tem que ter a pena reduzida ou ele pode ter até a pena ser absolvido de algum crime? Qual que o tratamento correto deve ser? Ser tratado como vítima é um absurdo, porque ele participou de uma quadrilha, de uma organização criminosa. Mas não é isso. Não existe nenhum colaborador que não tenha participado, porque senão é uma mera testemunha. Agora, ser tratado como vítima, até aí já é um excesso, tanto do Judiciário como do Ministério Público. Quais favores as pessoas podem gozar com a delação premiada? Vamos lá. Se for o primeiro delator, o primeiro que levantou a mãozinha, ele pode não ser denunciado. Então, abre-se uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. Se não for, ele pode gozar do perdão judicial, ou seja, a não aplicação da pena, ou uma redução de até 2/3. Eduardo, e se for depois da sentença, pode acontecer? O sujeito se arrependeu, viu que não vai ganhar mesmo, viu que os tribunais vão confirmar a sentença condenatória, ele pode abrir o bico, pode falar, pode colaborar? Pode. Neste caso, depois da sentença, a progressão de regime pode ser facilitada mesmo a despeito dos critérios legais. Quer dizer, juridicamente, é uma grande jogada a delação premiada. Ela ainda causa polêmica por uma outra situação. Tem gente que diz o seguinte: se não tiver uma pessoa que participou do esquema criminoso ou corrupto, vier a público através do acordo aí com o Ministério Público, com a Justiça, contar o que aconteceu, ninguém vai ficar sabendo. Mas ontem, durante uma entrevista em rede nacional, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse o seguinte, que está causando estranheza esse instrumento chamado aí a colaboração premiada,
premiada porque se prende uma pessoa, se fragiliza essa pessoa e depois de fragilizada essa pessoa entra num acordo com a justiça e se torna um colaborador da justiça. Como é que o senhor vê essa análise do ministro Marco Aurélio Mello? Eu, antes de responder isso, quero dizer, e essa oportunidade é muito importante, se diz uma grande bobeira sobre colaboração premiada, é que as pessoas precisam fundamentar a colaboração com base em documentos. Não é verdade. Não é verdade. Na Lei 12.850, não é necessário a entrega de documentos para calçar, para fazer a colaboração. Não. Um mero indicativo. Eu tenho conta na Suíça. Joãozinho tem uma conta na Suíça. Conta é tal, o banco é tal. Já é suficiente para a delação. Agora, a delação não pode, respondendo a sua pergunta, não pode ser objeto de pressão pessoal. Isso sem dúvida nenhuma. Se for detectado isso, os tribunais superiores hão de anulá-la. Condução coercitiva causou, né, comoção nacional essa questão aí do ex-presidente Lula. Ela é uma prisão? Em que momentos que ela pode ser aplicada? Quais as consequências dela? Vamos lá. Tecnicamente, a condução coercitiva é uma medida cautelar de natureza pessoal. Contra mim, contra você, contra qualquer cidadão brasileiro que não tenha prerrogativa de foro. Bom, muito bem. Ela está regulada no Código de Processo Penal, no artigo 201, 218 e 260. Todos nós podemos ser conduzidos coercitivamente, até mesmo a vítima. A vítima pode ser conduzida coercitivamente, a testemunha e o próprio indiciado ou processado. Muito bem. Agora, nas escalas de cautelares penais, nós temos sobre bens, indisponibilidade de bens, arresto, bloqueios, enfim. Nós temos sobre pessoas, prisão temporária, prisão preventiva e também a condução coercitiva. No Código de Processo Penal, é importante dizer o seguinte, que está escrito taxativamente quando a vítima, quando a testemunha e quando o acusado se recusar a comparecer no dia e hora que foi aprazado. Esse é um ponto. Agora, é preciso também deixar claro o seguinte, o juiz Moro mandou conduzir coercitivamente 147 pessoas. Não houve comoção alguma. Com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que está sendo investigado, inclusive, em 2 operações, na Zelotes e na Lava Jato, ele havia se negado a ir ao Ministério Público e a ir ao Judiciário 2 vezes. Uma ao Ministério Público e uma ao Judiciário. Muito bem. Isso é suficiente? Não é suficiente. É necessário que ele recebesse do próprio Moro uma notificação para comparecer em dia e hora, já que, afinal de contas, o mandado foi judicial, ou do Moro ou da autoridade responsável pelas investigações. Agora, pode não acontecer, vamos ser radicais. Isso é ilegal? Não, não é ilegal. Não é ilegal. O fundamento do doutor Moro foi muito ruim. Qual é o fundamento dele? Eu vou decretar a condução coercitiva para proteger o conduzido. Me desculpa, mas esse não é o tipo de lógica sistêmica do processo penal. Quer dizer, então eu vou decretar a sua prisão para te proteger contra populares. Isso é ridículo. Agora, a condução coercitiva, ela pode sim ser decretada mesmo sem a recalcitrância, a resistência. Por quê? Pode ser que nós sejamos parentes e que o juiz, ou o Ministério Público, ou o delegado, não queira que nós nos comuniquemos com antecedência. Pode ser que não queira que nós mexamos em determinadas provas deste ambiente. Se houver um indício forte de que você ou eu tivermos uma influência forte na hora e pudermos articular respostas coordenadas, nós podemos sim ser conduzidos coercitivamente. Me parece que a justificativa dele foi uma justificativa juridicamente muito frágil. Agora, que é possível a condução coercitiva, mesmo sem prévia notificação, é claro que é. O juiz tem um poder geral de cautela e pode fazer que a condução coercitiva seja um minus com relação à prisão. Obrigado e bom dia. Bom dia.